palavra, Deus falou comigo aqui numa passagem, e eu quero ver se eu consigo passar para vocês tudo aquilo que Deus falou comigo. Amém? Aqui em Samuel, 1 Samuel 38, 17, 38. Eu até tentei pôr um título que veio na minha mente, no meu coração, falando com Deus. Eu coloquei: você pode até ser pequeno, mas na mão de Deus você se torna grande. Glória a Deus! Aqui, 38. Saul vestiu Davi com suas próprias túnicas, colocou em uma armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava conseguindo. Com aquilo, ele disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, seu saco, pegou o cajado e saco no riacho, pegou 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alfajor de pastor, e com sua artilhadeira nas mãos, aproximou dos filisteus. Amém? Até aí. Glória a Deus. Irmãos, se a gente for pensar, essa passagem é muito conhecida, né? Davi, um certo tempo, ele estava no pasto. Ele, principalmente para os irmãos deles, ele não era nada. Ele era apenas um menino, né? Então ele estava ali cuidando das ovelhas dele. Foi quando o pai dele chamou ele e pediu para ele levar um alimento para os irmãos que estavam na guerra. E ele chegando ali, ele percebeu o que estava acontecendo, que aquele povo de Israel estava sendo afrontado pelo aquele homem, pelo aquele gigante, né? Então o que eu aprendi aqui, que Deus falou comigo, é: Saul, ele usava uma coroa sem Deus, mas Deus usava Davi sem a coroa, né? Então, nessa noite, muitas das vezes, eu não sei vocês, mas eu já passei por isso nesse ano que acabou. Muitas das vezes eu me sentia nada, eu me sentia pequeno. Ela falava comigo mesmo: eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir chegar e fazer alguma coisa, porque eu me sentia pequeno, né? Mas às vezes, é como Deus falou comigo aqui: quem disse que precisa ter nome para ser usado por Deus? Quem foi que falou e quem disse que precisa ter títulos ou dinheiro para ser usado por Deus? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Amém? Davi tentou usar a armadura de Saul, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, pelo que eu entendi, ele era um menino, ele era pequeno. Saul poderia ser mais forte, mais grande. Então ficou muito pesado para ele usar. Amém? Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu usar. Nunca havia usado uma armadura antes. Amém? Saul era o rei. Assim a sua armadura era a melhor de Israel. A ferramenta era boa. Mas não adianta você ter uma ferramenta boa se está na mão errada, da pessoa errada. Davi não conseguia usar. Então ele pegou 5 pedrinhas e um alfajor. Ele foi uma ferramenta pequena, mas Davi sabia usar. E era uma ferramenta pequena, mas na mão de quem sabe usar, se torna uma ferramenta poderosa. Amém? Então, irmãos, menos que vocês pensem que não consiga, assim como eu acredito, Deus não me chamou para ser um pregador, mas eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar disposto para quando o meu pastor chegar e falar:
Hoje você vai pregar. Mesmo que eu não seja o pregador, mas eu tenho que dobrar meu jeito e falar: Senhor, o Senhor conhece. Mesmo que eu não tenha a ferramenta mais poderosa, mesmo que eu não tenha as pregações mais melhores, mas eu sei que o Senhor vai me usar, porque eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Amém? Então ele logo pegou 5 pedrinhas e uma funda, que era a ferramenta pequena. Amém? Aí aqui no final, o que Deus colocou no meu coração foi esse: o segredo é você estar na mão de Deus, porque mesmo que você seja pequeno, Deus vai te tornar grande. Amém? Então, se muitos acham que essa igreja é pequena, mas ela vai se tornar grande, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque foi Deus que escolheu. Essa igreja nasceu no coração de Deus, não foi no coração do homem, foi no coração de Deus. Então muitos podem julgar porque só tem poucos, porque às vezes não tem uma placa, porque não tem nada. Mas irmão, creia que você na mão de Deus, Deus vai tornar você grande. Deus vai tornar essa igreja grande. Eu creio, eu acredito, em nome do Senhor Jesus. E eu quero falar um pouquinho do que a gente estava falando lá naquele dia que você chegou, pastor. Foi mais ou menos algumas coisas parecidas. E a gente tinha comentado sobre, às vezes nós estamos numa fila, né? Nós estamos numa fila e Deus está só esperando chegar a nossa vez para dar a nossa bênção. E nós continuamos ali naquela fila com o maior desejo, buscando a Deus. Só que por algum motivo, algum vento, alguma palavra, alguma coisa, a gente sai, a gente desvia. E o que acontece quando você volta? Você não vai voltar para o mesmo lugar, você vai voltar lá para o final da fila. E aí às vezes você vai querer reclamar com Deus. Vai falar assim: Senhor, por que o Senhor não quer me abençoar? Por que isso, por aquilo? Mas não é culpa de Deus, é nossa culpa. Então aqui Davi, ele poderia ter chegado lá na batalha e ter feito só o que o pai dele mandou. Nada mais. Ele não era nenhum soldado, né? Mas não, o que ele fez? Ele se pôs na posição e ele falou: eu não aceito que esse filisteu deixe, que esse filisteu fique massacrando o povo de Deus. E ele colocou Deus em primeiro lugar. E ele foi, e o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu matar aquele gigante. Ele conseguiu arrancar a cabeça daquele gigante. Então que nessa noite, os irmãos venham colocar no coração de vocês, que vocês não é pequeno. Vocês não é pequeno. Essa igreja não é pequena. Essa igreja vai conseguir romper. Essa igreja vai crescer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou.